Olá, meu nome é Rogério Princhac, coordenador executivo da rede PPP. Estou dando continuidade ao curso Introdução às Parcerias Público-Privadas, PPP. Hoje o tema que iremos abordar é por que fazer PPP e concessões. Então, inicialmente nós temos que responder a seguinte pergunta: por que optar por PPP em concessão? Como vocês já viram nas aulas precedentes, PPP é um tipo, uma espécie de concessão que pode ser uma concessão administrativa ou patrocinada. Não se trata de um processo de privatização. É bom que se tenha sempre isso em mente, que PPP não é privatização, mas a PPP ela traz sem dúvida experiências no mundo evidenciam e demonstram e comprovam isso, ganhos de eficiência. Por que traz esses ganhos de eficiência? Porque é você delegar para o parceiro privado o executar a prestação daquele serviço. O parceiro privado ele vai alocar dentro desse projeto, ele vai alocar dentro deste contrato toda a sua tecnologia, todo o seu conhecimento, trazendo inovações importantes e significativas ao setor público. Ela, por outro lado, ela também diminui o impacto orçamentário ao longo do tempo, já que é visto também uma necessidade, uma carência em infraestrutura social e uma necessidade premente dos estados brasileiros, estados aí falando estados, município, União, todos os entes federados, uma necessidade de investir para suprir essas carências de infraestrutura social. Com a PPP você consegue diluir esse impacto orçamentário ao longo do tempo. E ela aumenta o investimento do setor privado sem impactar diretamente no endividamento. É lógico que o STN, que disciplina essa matéria, conforme estabelece a própria lei de concessões, ele estabelece algumas obrigações que os entes federados têm de cumprir. Apresentar trimestralmente a comprovação da previsão de gastos ao longo dos últimos 10 anos, o limite de 5% da receita corrente líquida, que é o controle do fluxo, né? Trazendo dentro da lei de responsabilidade fiscal o conceito americano de if you have, you could pay, ou seja, se você tem recurso, você pode continuar a gastar dentro desse projeto. E se você tem um controle do estoque também, que é um processo que está em discussão junto ao STN, e provavelmente a PPP ela será contabilizada como uma dívida específica sem comprometer o endividamento dos estados dentro da capacidade de endividamento dele de contrair novas operações de crédito. Porque PPP não se trata de operação de crédito e isso é um ponto importante. Então, qual o recado que a gente gostaria de dar? É um recado extremamente importante que tem de haver responsabilidade fiscal. Essa responsabilidade fiscal, como eu disse, se materializa através do controle do fluxo e através do controle do estoque, através de uma boa contabilização desses gastos com PPP que não podem ultrapassar 5% da receita corrente líquida, sobre pena do ente federado que assim o fizer, não receber mais transferências de recursos de convênios voluntários pelo governo federal, pela União. Ela também, né, ela cria um novo modelo de gestão, como eu disse anteriormente, que serve como benchmark para o setor público, ou seja, torna-se uma curva de aprendizado. Se eu faço o PPP de uma escola, o setor privado ele vai aportar dentro dessa escola ou dentro desse hospital novos modelos de gestão, novos modelos de controle, novos controles de custos e de compras que podem ser replicados do setor privado para o setor público de uma forma geral. E ele potencializa a inovação e o aumento da qualidade daquela prestação de serviço. Sim, por que o aumento da qualidade da prestação de serviço? Porque devemos ter em mente que pelo menos 30%, 30% a 35% do total da contraprestação pública, que é aquilo que o parceiro privado vai receber do poder público, ele está vinculado a um controle rigoroso de desempenho do que é chamado KID, Quadro de Indicadores de Desempenho, que mensura justamente a qualidade do serviço. Então é bom frisar mais uma vez, vocês já viram anteriormente, que PPP eu contrato o serviço, eu não contrato a compra de equipamento, eu não contrato obra, eu não contrato aquisição de instalações, absolutamente nada. Eu contrato um serviço e contrato junto ao parceiro privado, que vai alocar toda a sua tecnologia, todo o seu conhecimento para a entrega da melhor forma possível daquele serviço que será disponibilizado para o poder público. Um alerta que a gente sempre faz é que se deve ter o cuidado de não fazer PPP por razões orçamentárias. Nesse sentido, há um cuidado da própria legislador que vincula a realização desses contratos a um estudo prévio que evidencie a vantajosidade, ou seja, que evidencie que contratar através de PPP é mais vantajoso, é melhor do que outra forma de contratação.
Então, essa preocupação é uma preocupação que persiste e é uma preocupação que o legislador trouxe e que, efetivamente, os estados têm de fazer o que a gente chama o estudo do Value for Money. Comprovar, sob o ponto de vista qualitativo e sob o ponto de vista quantitativo, a vantajosidade, ou seja, a maior vantagem em relação àquele serviço, àquele projeto, e você contratar sob a forma de PPP e não sob outra forma de contratação. Imagine, por exemplo, um hospital. Se eu quero construir um hospital, quantos contratos eu tenho em relação a isso? Eu tenho um contrato de construção do hospital, eu tenho um contrato, se eu for terceirizar o serviço, de terceirização da mão de obra intermediária, da mão de obra médica, aquisição de equipamentos, manutenção de equipamentos, equipamentos do mais diversos. Com o PPP, eu tenho uma governança consolidada num único contrato. Então, eu trago ganhos de eficiência e ganho de escala e diminuo o custo de transação desse projeto, que é extremamente importante, que ocorre, e essa é a grande vantagem que nós temos de fazer PPP. Nós pontuamos aqui algumas vantagens de uma forma resumida, que de todo modo nós repetimos aquilo que dissemos anteriormente, mas nós podemos consolidar algumas vantagens claras e objetivas, tanto para o setor público quanto para o próprio setor privado. O setor público, você tem um compartilhamento de risco definido de contrato, ou seja, todo contrato do PPP ele traz no seu bojo, ele traz na sua concepção o que a gente chama da matriz de risco, onde o risco é alocado àquela parte que melhor gerencia. Então, se eu tenho um risco ambiental e quem melhor gerencia aquele determinado risco ambiental é o poder público, esse risco é alocado para o poder público. Risco de construção, esse risco de construção usualmente é alocado para o setor privado, quem vai construir e quem vai assumir, e se for mais eficiente, conseguir fazer a obra a um custo menor do que o que foi precificado, obviamente ele vai ganhar dinheiro. Então, esse risco, em geral, ele é passado para o setor privado. Então, a regra, como eu disse antes, a regra básica é a seguinte: o risco é alocado àquele ente que melhor gerencia, se é o privado, se é o público. Você tem também uma outra vantagem, repetindo o que vocês viram no slide anterior, a possibilidade de alavancar novos investimentos, suprindo as carências de investimento em infraestrutura econômica e social, como eu disse anteriormente. E uma exigência, isso é muito importante, uma exigência legal de comprovar que essa forma de contratação traz mais vantagem para o setor público. Então, você traz transparência, você traz robustez ao contrato que vai ser firmado entre o setor público e o setor privado. Mas ainda uma outra grande vantagem que nós vemos, que nós percebemos, é o pagamento vinculado à performance, desempenho do privado, através da mensuração, através dos quadros de indicadores de desempenho. Esses quadros de indicadores de desempenho, eles incidem sobre uma parcela da remuneração do privado, em geral 30% a 35%. Por que em geral 30% a 35%? Para que não afete a qualidade do serviço e não venha comprometer a bancabilidade do projeto junto a investidores. Em geral, de uma forma grosseira, obviamente, cada projeto tem a sua peculiaridade, mas estimamos que 70% sejam suficientes para pagar o serviço da dívida e pagar os custos operacionais básicos. E esses 30%, a 25% ou 35% que nós descontamos e vinculamos a desempenho, em geral, incide sobre a remuneração, sobre o lucro do privado, sobre a TI do projeto que incide sobre o privado e incide também sobre uma parte dos custos operacionais. Então, nós forçamos, o privado é forçado a ter um bom desempenho, a entregar o serviço com qualidade, porque senão ele é afetado diretamente naquilo, diretamente na veia, como se diz, né? Diretamente na veia através da redução do pagamento da contraprestação pública. E, por fim, ao setor privado, ele, ao definir previamente os riscos contratuais, não tem aquela discussão se a responsabilidade era minha, a responsabilidade era sua, aquelas discussões jurídicas infindáveis. Você tem uma matriz de risco no contrato que, sob o ponto de vista do privado, é bom, que ele pode precificar ao bidar, ao entrar no processo licitatório, ele já sabe bem quais os riscos que eles vão assumir e ele pode precificar com maior qualidade, com melhor qualidade e com maior precisão o valor da contraprestação que ele vai entrar, até quando ele pode ir no processo licitatório. Ou uma outra vantagem em relação ao pagamento. Os contratos usuais do setor público, quando o setor público não paga, que tem, infelizmente, no Brasil, você tem um histórico de não pagamento do setor público para o setor privado, você tem os famosos precatórios. Então, os contratos de PPP eles não estão sujeitos aos precatórios, porque, em geral, cada estruturação de projeto, por cada ente federado, tem uma estrutura de garantia específica
que garante o recebimento da contraprestação pública ao privado sem nenhum litígio judicial e sem entrar naquilo que é o temor do setor privado, que ao ser contratado é não receber do setor público e ter de protestar isso e aí entrar na fila dos precatórios. E também a capacidade tecnológica do privado irá permitir a obtenção de ganhos de eficiência, com, obviamente, uma maior rentabilidade que ele vai oferir em relação àquele projeto, porque ele vai buscar reduzir custos, ele vai buscar tornar mais eficiente aquela entrega do serviço com a qualidade devida. Bem, então esse é o ponto aqui da aula que a gente encerra assim, do porquê fazer PPP e concessões, que procuramos de uma forma bastante resumida. Obviamente o assunto é bastante extenso, sobre cada ponto que eu falei anteriormente tem toda uma literatura que o respalda, tem todo um estudo mais aprofundado que pode ser feito. Só, por exemplo, da escolha da vantajosidade de um projeto de PPP em relação a outra forma de contratação, isso já daria uma aula específica de Vale for Money. Mas não é nosso objetivo nesse curso introdutório. Obrigado.